retomar então a nossa aula, hoje falando sobre assessoramento. E antes de sair para o intervalo, a gente estava justamente falando sobre oratória, né? Trouxemos alguns exemplos aqui. O que é, afinal de contas, a oratória? Eu gosto sempre de dizer a arte e as técnicas de falar em público. Por que separar entre a arte e as técnicas? Porque se fosse simplesmente um conjunto de técnicas, todos nós falaríamos da mesma forma. Mesma melodia de voz, mesma velocidade, mesmo estilo, mesma linguagem corporal. Seríamos um monte de bonequinhos de ventríloco repetindo fórmulas. Ainda bem que não é assim. A gente tem o nosso estilo, a nossa criatividade, o nosso jeito. E isso é o que a gente precisa sempre incentivar. Então, sempre a Maiara, quando for ali na frente falar, vai ter que ser do jeito dela. Porque se ela for imitar alguém, ela vai perder sua essência. Eu gosto muito de citar o exemplo do Bernardinho do vôlei. O Bernardinho do vôlei, todos lembram dele, né? O cara é igualzinho quando ele está no palco fazendo uma palestra ou quando ele está na quadra brigando com os jogadores. Então, você está assistindo a palestra dele, parece que ele está brigando com a gente. Ele anda para lá e para cá, rápido, e gesticula forte, e fala rápido, e aquele sotaque carioca. Uma vez eu assisti uma palestra dele, eu era até a mestre de cerimônias do evento, então eu chamei a palestra dele. Quando ele começou a falar, eu falei, nossa, ele faz tudo errado. Mas ao mesmo tempo eu falei, que é isso, Adriane? Não é errado, é o Bernardinho. Não daria para ele chegar de maneira serena e dizer, muito boa tarde, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre a importância do vôlei e o que ele pode nos ensinar a respeito do trabalho em equipe. Todo mundo ia ficar pensando o que ele bebeu, o que ele cheirou, o que deram para o Bernardinho que ele não está no seu normal. Então, tem que ser do nosso jeito. E é dentro do nosso jeito, dentro do jeito de cada um de nós, que a gente vai lapidando, melhorando cada vez mais. Todos nós temos algo a melhorar. Eu digo que nós nunca vamos estar formados como oradores, sempre vamos estar em formação, porque as próprias dinâmicas sociais mudam. Até a nossa comunicação está sujeita à moda. Se você pega o jeito de falar de um locutor de rádio lá dos anos 70 e hoje, completamente diferente. Não soa natural. Então, eu trabalho muito na linha da oratória natural. Até o meu curso de oratória chama-se Oratória Descomplicada. Por quê? Porque aquela época de discursos pomposos, palavras difíceis, falar com uma entonação diferente, não cola mais, não cola. Não é para isso que serve a oratória. Serve para a gente se fazer entender, para as pessoas entenderem o que a gente tem a dizer, acreditarem no que a gente diz, se é uma fala informativa, para elas receberem as nossas informações, se é uma fala persuasiva, para a gente conquistar a pessoa, para a gente seduzir a pessoa, para terminar nossa fala era dizer, vou votar em você, ou dizer, eu quero comprar o seu produto. Né? Então, é para isso que serve a oratória. Quanto mais a gente quiser fazer pomposo, quanto mais a gente quiser falar difícil, pior vai ser. Porque a comunicação é um instrumento de aproximação entre as pessoas e não de distanciamento. A gente deve utilizar a nossa comunicação para nos aproximar das pessoas. Então, esse é o principal em relação à oratória. Vícios de linguagem, todos nós temos. Erros de português, todos nós cometemos. Nesse quesito, a gente tem que pensar na melhora contínua. O vício de linguagem, eu preciso perceber para começar a conseguir tirar da minha fala. Um erro de português, eu preciso reconhecê-lo para aprender como é o certo, para poder evitar na fala. Sempre na ideia de tirar do automático e trazer para o consciente. Porque quando vai para o automático, você comete um erro de português, você deixa escapar o vício de linguagem. Tirando do automático, pensando no que a gente vai fazer, já melhora 1000 por 1 a nossa comunicação. Para a gente juntar esses dois tópicos, né? Noções de oratória e noções de discurso político, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de conteúdo de uma fala, que diz respeito a todos nós, porque de vez em quando nós vamos ter que liderar uma reunião, apresentar um projeto, fazer uma apresentação pública, mas também diz respeito às apresentações dos nossos assessorados. Né? Eu não sei vocês, se você escreve discurso para o seu assessorado ou não, se você escreve discurso para o seu assessorado ou não, eu já fiz muito isso na vida. E aí, quando a gente vai, por exemplo, ser o ghostwriter, né? Ser o fantasma escritor, escrever uma fala para outra pessoa, ou cuidar das redes sociais, do assessorado, a gente tem que escrever da forma como a pessoa fala.
A gente tem que assim, ter uma simbiose muito grande para escrever aquilo da maneira como a pessoa vai falar. Se você cuida das redes sociais do seu vereador, as pessoas têm que achar do outro lado que é ele que está escrevendo. Então tem que ser do jeitão dele. Né? E na fala, a mesmíssima coisa. Qual é a importância do planejamento de conteúdo para as apresentações? As nossas e as deles. Como uma redação escolar, uma boa fala, um discurso, uma apresentação, deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Igual a uma redação escolar. Uma introdução curta, um desenvolvimento robusto e uma conclusão bem curta. Essa é a ideia de uma fala. Qual é o tempo ideal? Depende de quanto tempo nos é destinado, mas discurso, por exemplo, hoje a gente trabalha com uma média de 5 a 6 minutos. Não mais do que isso. E aí vão vocês segurar os vereadores de vocês, porque é dificílimo. É dificílimo, a pessoa começa a falar e não termina mais. Eu trabalho muito na área religiosa, com formação de sacerdotes, trabalho com seminaristas. Jesus amado. O Papa escreveu um documento para dizer para as homilias não terem mais do que 7 minutos. E vocês conseguem encontrar por aí homilias de 7 minutos? Não, porque a pessoa começa a falar e não para nunca mais. Então, o poder de síntese é uma das coisas mais difíceis em comunicação. Poder de síntese. Por quê? Por motivos científicos. Não é por bonito que o discurso não deve passar de 5 a 6 minutos. É porque, mais do que isso, as pessoas não prestam atenção. Tem uma estatística que é assustadora em relação a isso. Há uns 40 anos atrás, mais ou menos, trabalhava-se com uma média de 45 a 50 minutos que considerava-se que um cidadão conseguia ficar concentrado em um único assunto. Não é por acaso que até hoje as nossas aulas são divididas em períodos de 45, 50 minutos, porque é o tempo que se considerava que um ser humano adulto conseguia ficar concentrado. Aí vem essa